Ó, Carvalho, sem problemas com pragas por enquanto. Espere que continue assim sempre. Primeiro ciclo, tô fazendo um monstrinho na cama de 70 litros. Aí, ó. Temos um monstrinho aí que deve estar dando mais trabalho pra praga do que a praga tá dando pra ele. Segue dessa forma. Então, confia no seu dedo verde, confia na sua intuição também. E ir sempre estudando pra tentar parear um pouquinho desses dois. Uma coisa engraçada mais uma vez, né? Que aproveitar que a gente tá falando disso, mesmo que seja um tema aí que a gente brinca ali na live das pragas. O que que vocês acham de um cultivo com pragas, né? O que vem na cabeça quando vocês veem um cultivo com praga, assim? Porque pragas são diversos tipos, né? São animais, né? De alguma forma, são seres vivos ali que são agentes recicladores, né? Quem classifica eles como praga somos nós humanos, né? Que colocamos ele na condição de não ser benéfico para nós, tá? E aí eu quero levantar uma questão, eu quero que, além que é impossível de deixar aí sua opinião, seu pensamento, tudo mais, vai deixando que eu vou lendo, eu quero também que alguém me diga o que que eu vou falar, o que que vai levantar o que eu vou falar agora, né? Se a cannabis, o que a gente procura nela são os pistilos, né? Então, os pistilos não, desculpa, os tricomas, né? Que ali eles armazenam todas essas substâncias de interesse para nós. E esses tricomas, eles são uma forma natural da planta combater essas pragas. Qual que foi a melhor forma da planta achar essa evolução dessas substâncias? Ou seja, como que a planta, no seu processo evolutivo, desenvolveu e de alguma forma melhorou, evoluiu, né, esses tricomas? Alguém sabe dizer? Alguém arriscaria? Então, se o tricoma ele é uma forma de proteção natural da praga, da planta, como que a planta desenvolveu isso? Tempo. Vou deixar essa pergunta em aberto aí um pouquinho, vou respondendo. Será que eu só dou mais um tempinho pra gente elaborar isso? Tô com interesse em ter os dois, mas meu primeiro vai ser mineral por influência do Cadu. Bom, maravilha. Se você vai pro mineral, acho que vale a pena sim você comprar o tricoderma puro, né? Se você tiver com um problema de orçamento ou quiser de alguma forma economizar um pouco mais, vai no LMX, cara. Vai no LMX, mas não pega o LMX pequeno, cara. Pega o LMX grande, que aí você consegue pelo menos ter tempo. Você pode usar de novo. Se você sentir que precisa de mais proteção, você vai ter, né? Porque o pequeno acaba que dura muito pouco. Quase que num tamponamento ali você já vai usar tudo que é necessário, tá? A partir de que dia posso colocar a cobertura do flor de pedra? Cara, você já pode colocar a flor de pedra basicamente no início do cultivo já. O que a gente vai estar colocando ali é silício, potássio e fósforo, né? O que a planta vai consumir, e cálcio também, desculpa. Só que você vai colocar em menos quantidades na vega. Agora, se você tiver tudo certo na vega, tudo lindo, e quer só dar um boost para a flora mesmo, te indico você fazer uma aplicação antes de virar para a flora, tá? Então, por exemplo, eu vou virar para a flora daqui 15 dias, 7 dias, eu já faço uma aplicação de cobertura de solo, tá? E aí você faz outra cobertura a metade da flora, né, para você aproveitar a liberação até a finalização. Eu queria alertar no meio do recado sobre a curva de liberação dos nutrientes. O flor de pedra, ele já é um composto de rochas micronizadas, então ele vai ter uma liberação maior, né, ou até mesmo melhor, mais rápida do que um pó de basalto. Porém, ele ainda assim tem um tempinho para começar a fazer efeito. Então a gente precisa tentar sempre manejar quase que uns 15 dias, 20 dias para ele começar a agir. Então, uma antes da flora começar, para dar esses 15, 20 dias e já tá agindo ali no solo, e na metade da flora, para você pelo menos depois de 15 dias, 20 dias, você já não tá se preocupando em ter que abastecer nada, colocar nada, falta de nada, tá bom? Eu tava lendo aqui o André Suani, ele mandou, ó, 10 litros de solo, certo? Ele põe 300 gramas de pó de rocha, 250 gramas de bocado, 250 gramas de biochar, 83 de gesso, 83 de calcário de conchas, 41 de farinha de algas, 41 de ostras, 41 de torta de ninho. Vamos ver como ficaria a receita dele. Aqui no blog, se vocês puderem ver, aqui em cima, calculadora, vocês vão ver que a gente abriu uma nova aba aí, certo? Dentro da calculadora, vou digitar aqui 10 litros, calcular. Vamos ver qual que ele usou. Irmão, você quase usou a receita do Cuts aqui, né? Então você colocou bocache, farinha de algas, farinha de crustáceo. Aqui tá em litros, né? Tô vendo só se é mais ou menos a mesma coisa. Bocache biochar, gesso agrícola 84. Irmão, basicamente é a receita do solo vivo para 10 litros, é isso, André? Chapei aqui, não sei se era isso que você tava passando aqui pra galera. Mas ó, André passou uma receita aqui de 10 litros, tá? Não sei se ele pegou exatamente da nossa calculadora, mas já fica tanto o alerta aí pra quem não conhece a nossa calculadora.
A gente lançou aqui, a gente pretende lançar mais receitas, né? Mas por enquanto a gente tem aqui disponibilizadas algumas receitas básicas aqui. Receita é muita coisa para começar, sou meio ansioso e comprei muita coisa no site que não sei certas quantidades para não deixar o solo carregado demais. André, desculpa da risada, que eu ri um pouco da ansiedade, né, que a gente tem normalmente no cultivo, não pela sua dúvida em relação ao início. Tem uma dicotomia nisso, né? Porque o medo, ele é o que nos protege, né? Então o medo é o que faz a gente se segurar ali para não cometer a famosa cagada. Porém, eu acredito que esse medo, ele engrandece a gente por conta de muito tempo aí que a gente se desconecta dessas atividades que hoje podem parecer um pouco extras, humanitárias, assim, que é plantar, né? Tipo, meu, quem planta hoje em dia, né? Quem tem condições de plantar mesmo? E não só plantar a erva porque precisa de medicina, né? Mas plantar uma salsinha, um coentro, um melão, uma abobrinha, uma berinjela, um tomate, um alface, entendeu? Então hoje está cada vez mais difícil, então a gente se desconecta muito dessas coisas. Então faz muito sentido a gente ter cada vez mais medo, né? Mas eu tento encorajar as pessoas lembrando que isso é uma. A gente ainda tem muito dentro de nós como humanos, né? Sobre essa percepção do cultivo, percepção da natureza. A única coisa que a gente precisa voltar a lembrar é o observar, né? A delicadeza ali com o que a gente está fazendo. A gente disponibiliza essas receitas no nosso site, para quem não conhece, vai ter lá a receita do nosso kit de sola aqui, ó, por exemplo. A gente tem a receita aberta aqui para você usar, para você montar a sua. Se você precisar de todos os ingredientes, a gente tem aqui na loja, mas independente disso, cara, a gente dá essa abertura justamente para você conhecer, né? Justamente para você ter essa percepção. Eu não quero te garantir que essa receita é melhor que essa, que é melhor que essa, né? Porque o que é melhor vai depender do melhor para quem, né? Melhor para mim, melhor para você, melhor para o seu amigo, né? Porque o seu objetivo por trás daquilo é que vai dizer para você o caminho que você deve seguir. Então, se eu falar para você, meu, aqui de Gynetics aqui é o melhor para você. Só que você está buscando o cultivo mais barato. E o kit do Gynetics, ele é um cultivo mais caro. Ele entrega muita fertilização para uma planta, então, consequentemente, você tem que ter uma iluminação muito adequada, você tem que ter um ambiente muito adequado para fazer com esse kit. Pelo menos a minha recomendação, né? Tem muita gente iniciante que começa com o kit do Gynetics sem a consultoria do Gynetics e se dá muito bem. Mas a maioria dos alunos do Gynetics, pelo menos a maioria das pessoas que adquirem o kit com a gente são alunos do Gynetics, né? Então tem essa mentoria ali para dar. Só que, cara, se você está buscando um cultivo simples, um cultivo fácil, que não exija muito, e você ter um resultado satisfatório ali, colher flores, né? Você não quer participar de nenhum campeonato, quer colher algumas flores e poder compartilhar com seus amigos e família, enfim. Cara, o kit dos cuts é o melhor para você. Você vai gastar pouco, né? Você vai ter um rendimento quase que excelente, né? Se você conseguir manter as temperaturas e as condições normais da planta. Então, o que vai ser melhor vai depender disso. Eu acho que você tá com uma receita boa, seja se você pegou ali na nossa calculadora, se foi alguém que passou para você, é um bom caminho para se iniciar. Fechou? A única coisa que você precisa lembrar é regar esse solo antes e deixar ele descansando. Não vai inventar de querer fazer tudo de uma vez e querer apressar as coisas aí. Já fez o solo, já misturou, comprou as coisas, agora mistura e dá um tempo de descanso aí para esse solo aí. Desenvolveu as defesas por conta do contato com várias pragas diferentes. Exatamente o questionamento que eu fiz. Por que a gente tem tanto, a gente tem que ter receio das pragas, né? A gente tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas a gente não pode esquecer que a cannabis, ela desenvolveu o sistema de defesa dela cada vez melhor, ou melhor, né? Desenvolveu todas essas substâncias para conter ali naqueles tricomas o que a gente busca, sendo atacada por pragas. Então, as pragas fizeram parte desse processo evolutivo dela. Então, ter uma praga não necessariamente é um sinal de desespero, né? Um sinal de ferrou, errei a mão no cultivo, tá? Quanto mais plantas a gente tiver, né? Vai ser normal a gente lidar com mais pragas também. Tá? Então a gente tem que manejar, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que fazer o manejo, né? Mas a gente também tem que respirar um pouquinho e lembrar que as pragas também ativam essas questões nas plantas, ativam esse sistema nela. Não quer dizer que quanto mais praga, mais forte sua planta vai ficar, não é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que prestar atenção que a gente acha que a praga é um sinal de que a gente errou, que está tudo perdido, né? Que eu posso jogar tudo fora. E não é por aí. Fechou?